Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo de 2 Coríntios 11 verso 4. Introdução. 2 Coríntios 11 é um capítulo marcado pela defesa apaixonada de Paulo do seu apostolado. Confrontado com a influência de superapóstolos que questionavam sua autoridade e ensinamentos, Paulo se sente compelido a gabar-se de suas credenciais e sofrimentos em nome de Cristo, mesmo que isso pareça loucura. O versículo 4 destaca um problema central: a facilidade com que os coríntios acolhiam ensinamentos e figuras que distorciam a mensagem original de Jesus, do Espírito Santo, e do Evangelho pregado por Paulo. Este versículo funciona como uma crítica direta à tolerância dos coríntios para com doutrinas falsas e à sua aparente falta de discernimento espiritual. Contexto histórico. A igreja de Corinto era conhecida por seus problemas internos, como divisões, imoralidade e legalismo. A influência de falsos mestres era uma ameaça constante. Estes superapóstolos provavelmente eram judeus itinerantes, com boas habilidades retóricas, que promoviam uma visão de Cristo que se distanciava do Evangelho da graça pregado por Paulo, misturando o legalismo judaico com a fé cristã. Paulo enfatiza, ao longo do capítulo 11, as dificuldades e sofrimentos que enfrentou ao pregar o Evangelho em Corinto, versículos 23 ao 27. Ele trabalhou arduamente, recusando-se a ser um peso financeiro para a igreja, versículo 9, contrastando com a atitude dos falsos apóstolos, que provavelmente exploravam financeiramente os coríntios, versículo 20. O medo de Paulo é que, assim como Eva foi enganada pela serpente, versículo 3, os coríntios estavam sendo desviados da devoção sincera e pura a Cristo por meio de ensinamentos adulterados. Interpretação. Em 2 Coríntios 11:4, Paulo expressa sua preocupação com a disposição da igreja de Corinto em aceitar um Jesus diferente, um espírito diferente, e um evangelho diferente. Essa tríade aponta para uma deturpação da Trindade e do plano da salvação revelado nas Escrituras. Teologicamente, esta é uma grave advertência contra a heresia. O Jesus diferente pode representar uma compreensão distorcida da divindade e humanidade de Cristo, possivelmente enfatizando a lei em detrimento da graça, como se viu em outras cartas de Paulo, especialmente a Gálatas. O espírito diferente sugere uma fonte de poder ou revelação que não é o Espírito Santo de Deus, mas sim um espírito enganador, capaz de produzir experiências emocionais e espirituais que se desviam da verdade bíblica. O evangelho diferente aponta para uma mensagem adulterada, que pode adicionar obras à graça como meio de salvação, ou distorcer a natureza do sacrifício de Cristo, diluindo a sua importância. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à vigilância e ao discernimento. Devemos testar todos os ensinamentos à luz da Palavra de Deus, 1 João 4 verso 1. A importância de uma teologia bíblica sólida e de uma compreensão correta da Trindade é fundamental para evitar o engano. Além disso, a igreja deve ser um lugar onde o Evangelho da graça é pregado sem concessões, e onde os crentes são encorajados a crescer em conhecimento e sabedoria espiritual. A complacência e a falta de discernimento podem abrir a porta para doutrinas falsas e para o desvio da fé. A devoção sincera e pura a Cristo, mencionada no versículo 3, deve ser o foco da nossa vida cristã, protegendo-nos contra a influência de falsos mestres e ensinamentos. Veja as referências. Gálatas 1 versos 6 ao 9, admira-me que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo, para outro evangelho,
que, na verdade, não é evangelho nenhum. O que acontece é que alguns estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Este trecho de Gálatas é um paralelo direto à preocupação de Paulo em 2 Coríntios 11:4. Paulo expressa forte indignação contra aqueles que pregam um evangelho diferente, demonstrando a seriedade do problema da heresia e da necessidade de defender a verdade. 1 João 4 verso 1, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este versículo ressalta a importância do discernimento espiritual. Não devemos aceitar ensinamentos cegamente, mas sim avaliá-los à luz da palavra de Deus. Assim como Paulo exorta os coríntios a estarem atentos ao espírito diferente, João nos chama a pôr à prova os espíritos. Essa avaliação deve ser feita com base na doutrina bíblica e no testemunho do Espírito Santo. Essas passagens complementares reforçam a mensagem de 2 Coríntios 11:4, enfatizando a necessidade de vigilância, discernimento e fidelidade ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Eles nos lembram que a verdade é essencial e que devemos estar dispostos a defender a fé contra falsas doutrinas e ensinamentos enganosos.